Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa, com tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de aperfeiçoamento moral. Que nós possamos bem aproveitar essas ferramentas para o nosso progresso. E assim vamos louvando a Deus nosso Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vamos aqui fazer algumas reflexões a respeito de duas passagens evangélicas, né? A primeira é a conhecida o óbolo da viúva, e a outra é uma passagem que está ali registrada no Evangelho de Lucas, falando onde Jesus recomenda que se convide, né, para algum banquete assim, os pobres e os estropiados. A gente começa com a leitura evangélica e depois a gente vai fazendo algumas reflexões aqui a respeito dos ensinamentos que os Espíritos trazem para a gente sobre essas duas passagens evangélicas. Estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham de sua abundância, porém esta deitou de sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Essa passagem está registrada em Marcos e em Lucas, né? E aí a gente tem margens aí para fazer várias, né, observações. Jesus estava observando as pessoas que iam lá fazer as suas ofertas, né? No caso ali, é fazer sua oferta, pagar. É um costume, né, que a humanidade acho que tem desde os tempos mais remotos, acho que a gente traz, tão, né, dentro da nossa condição ainda tão materializada, né? Acho que a gente traz até no inconsciente essa coisa de que a gente tem que pagar por uma condição melhor, talvez, né? Então, desde aquela época, as pessoas tinham essa ideia de doar ali dinheiro, né? No templo, enfim, ali nas religiões em que seguiam, né? E o que acontece? E Jesus estava ali observando. E a gente tem que ter sempre em mente que Jesus, quando estava observando alguma coisa, até mesmo quando ele não estava, né? A condição dele permitia conhecer todos nós, né? Todo ser humano que ele batesse o olho assim, ele já conhecia ali todo o histórico espiritual. Era uma das suas ovelhas, então ele conhecia bem ali, né? Profundamente ali todo o histórico espiritual daquela criatura. E ali, então, ele conhecia profundamente o coração de todas as pessoas. Ele conhece, né, profundamente os nossos corações. E ali, naquela observação que ele fazia, certamente ele não estava vendo só o ato em si de alguém chegar lá e colocar uma moeda ou algumas moedas, né? Ou um saco de moedas, ou um punhado de ouro, né? Porque aqui na leitura fala que tinha uns que deitavam mão larga, ou seja, os ricos iam lá e colocavam muito dinheiro. O que ele estava observando? O ato em si? Não.
ele estava observando aquilo que movia cada um a fazer isso. Então aquela pobre viúva, que só tinha uma moeda, que ela precisaria para ela, que faria falta para ela, uma vez que ela era viúva, né? Então assim, fica, por quê, né? Escolher uma... ficou registrado e esse detalhe de ser viúva. Porque se ela era viúva, quem provinha a casa, né? Porque desde sempre, principalmente, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia a mulher já está ali num pé de igualdade, né? Mas nessa época, de tempos atrás, a mulher ficava em casa e o marido saía para prover. Então, se ela era viúva, ela não tinha quem saísse para prover as necessidades. Então, ela sentia, assim, necessidade e falta, né, daquela moedinha. Mas a sua fé e a sua caridade e a sua visão espiritual, digamos assim, a sua condição já de entendimento da vida, de desprendimento, era tal que ela sabia que tinha gente pior que ela e ele se condoía com isso, né? E de coração aberto não pensava nela e já ia lá e fez ali a sua pequena oferta, movida por esse sentimento. Ao passo que aqueles que deitavam com mão larga, muitas vezes simplesmente colocavam ali porque não ia fazer a menor falta e simplesmente para mostrar que eles, eu até na ilusão de achar que porque colocavam mais dinheiro ia ter uma condição melhor no futuro, né, no céu, sei lá o que. Então Jesus estava ali observando o coração de todo mundo e estava vendo todas essas nuances aí, né? Estava observando todas essas nuances. Então, o que acontece? O que adianta, né? O que vale mais para a gente que se diz cristão e tudo mais, né? Então vamos fazer alguma leitura aqui para poder entender isso, né? Olha, muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos e se querem a fortuna, dizem que era para bem aplicá-la. Intenção louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmo, concedendo-se mais algumas satisfações? Um pouco mais do supérfluo que ora não tem para dar aos pobres, senão apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo, que foi o que a viúva fez, né? Então aquele que está dando muito dinheiro, na verdade aquilo para ele não faz a menor falta, se fizesse ele não daria, né? E ela deu o que faria falta para ela, mas ela nem pensou nisso, ela não pensou, o impulso da caridade foi maior, né? O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com os meios fáceis de enriquecer, de um golpe sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer do que esperam encontrar para o secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo e menos ainda a missão do espírito, dos espíritos, os quais Deus permite comunicar-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Então aqui está falando, né, que o que vale é a intenção mesmo generosa. E que muitas vezes as pessoas, quando ficam falando, precisam de um motivo para fazer a caridade, é porque na verdade elas não têm a menor intenção, elas estão tentando ali dissimular. Então quem fala, quando eu ficar rico eu vou fazer caridade, né? Se eu fosse político eu ia fazer tudo pelos pobres, se eu fosse um empresário eu ia fazer isso. Se a gente ficar fazendo isso, tá errado. A gente tem que
a gente tem que fazer conjecturas, não ações, partindo daquilo que nos é possível, porque tudo sempre é possível para a gente doar alguma coisa. Pode até não ser material. Agora, tem pessoas que são assim, não é que tem pessoas que não conseguem doar, não é nem só material. Tem pessoas que não conseguem doar nada, né? Nem um sorriso. São, vamos dizer assim, mesquinhas, né? No seu amor, na sua compreensão, na sua tolerância, no seu ouvir. Tem pessoas que são mesquinhas nessas coisas, não é nem em bens materiais. Então, se a gente for observar, a gente sempre tem, sim, condição de oferecer alguma coisa, mesmo que nada material. Aí aqui mais para frente diz, aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, complementando isso que eu acabei de falar. Não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas. E não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Ou seja, todo mundo tem alguma coisa para doar, né? Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Seja numa conversa, num ouvir, num não julgar, um apoio, um compartilhar qualquer coisa de bom e de útil que tenha acontecido, que a gente tenha aprendido para nós, compartilhar com o outro, o saber, né? Compartilhar o saber, gente, isso é importante demais, né? Porque muitas vezes a gente quer dar alguma coisa para a pessoa, mas às vezes a gente pode ensinar aquela pessoa a conseguir por ela mesma, também é uma forma de caridade. Então, tudo isso são maneiras da gente estar compartilhando e fazendo alguma coisa de útil. Que as procure, né, essas 1000 ocasiões de fazer, e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar alguma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? E isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva, é dar aquilo que a gente mais tem dificuldade. Se eu sou uma pessoa que é difícil sorrir, sou mais fechada, se eu fizer um sacrifício de sorrir para alguém que está triste, é o óbolo da viúva, é o meu óbolo da viúva. Eu estou dando uma coisa que carece em mim, mas ainda assim eu estou fazendo o esforço de dar para o outro. Gente, isso é muito profundo, essa lição, muito profunda mesmo, né? Se eu sou uma pessoa impaciente, mas eu leio o Evangelho e eu sei que eu tenho que buscar ser paciente. E numa situação de alguém que precise ali que eu tenha paciência e eu me disponho a exercitar aquela paciência que eu sou tão carente, esse é o meu óbolo da viúva. Essa é a coisa que eu sou carente, mas eu estou tentando dar o pouquinho que eu tenho, né? Então veja que dá para ampliar para muitas vertentes esse ensinamento. E é isso que o verdadeiro cristão, candidato a cristão, o verdadeiro espírita, né, ou candidato a espírita também deve se esforçar para fazer. Então eu tenho que ver qual é a minha dificuldade, aquilo que eu sou carente, né, aquilo que é difícil para eu fazer em qualquer sentido e tentar fazer aquilo por outra pessoa. Esse é o meu óbolo da viúva. Então essa lição tem que ser traduzida para a gente dessa maneira, né? É eu tirar da minha indigência, da minha dificuldade. E mais para frente tem uma outra passagem evangélica que é convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus:
bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. E essa passagem está em Lucas. Então também uma passagem que dá muita reflexão. E aqui no Evangelho começa dizendo o seguinte: a gente tem que saber bem, né? Tem que saber interpretar as palavras de Jesus, porque elas tinham um alcance muito amplo e nunca iam fugir ao bom senso, né? Evidentemente que tem pessoas que têm um prazer em fazer isso aí, né? É claro que dentro ali dos meios apropriados, né? Nós mesmo na casa de Fabiano, que é uma casa destinada a isso, é uma casa de caridade, não tem problema nenhum. E, aliás, é até uma obrigação, né? Eu diria uma obrigação moral, né? Espiritual, talvez, que a casa tenha assumido, de fazer ali a sopa e oferecer para os moradores de rua, né? Quando a gente, antes da pandemia, os grupos ali, ainda tem, né? Alguns grupos aí que estão fazendo lá o macarrão e levando para a rua. Então, isso é uma situação que é maior, é mais global, porque é uma instituição que é voltada para tem essa finalidade, né? É uma situação diferente de eu fazer na minha casa. Tem pessoas desprendidas, né? E já muito mais evoluídas que até fazem isso. A gente vê os exemplos aí, o Chico Xavier fazia, né? O Divaldo, no começo da obra deles, eles faziam essas coisas. Mas vamos falar nós, né? O ser humano mediano e ainda muito, muito distante dessa pureza de coração e dessa grandeza desses espíritos. A gente, obviamente, Jesus entende, sabe, não é isso que ele está pedindo, né? Não vai para a gente fazer um almoço, um banquete dentro da nossa casa e sair convidando todo mundo ali do meio da rua e trazer para dentro de casa. Não é, obviamente que, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? A gente não daria para a gente estar fazendo isso, e Jesus sabe disso, e não é isso que ele quer dizer com essa passagem, né? Quando se refere assim individualmente para o ser humano comum, nós, né? Que está em aprendizado, o aprendiz do Evangelho. Então, o que ele estava querendo dizer? Porque, né? Se ele sabe que a gente não vai abrir a porta da nossa casa e sair pegando as pessoas na rua que a gente desconhece, então o que ele queria dizer com isso? Então, a gente não vai entender isso pelo pé da letra, né? O que a gente vai entender dessa passagem? A gente vai entender, está até escrito aqui, olha, no Evangelho, o que se vale diz, olha, o fundo do pensamento, né? O fundo do seu pensamento, o fundo do pensamento de Jesus se revela por essas palavras. E serás bem-aventurado porque esses não têm com que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. E aí, complementando, né, com a outra parte que fala que a gente sempre tem 1000 ocasiões de fazer alguma coisa, até nesse sentido a gente também vai ter 1000 ocasiões, porque veja, na nossa vida de relação, seja familiar, seja entre amigos, na nossa vida na nossa vida social, a gente convive com muitas pessoas. Algumas que estejam ali em condições às vezes até melhor que a nossa, outras em condições iguais à nossa, outras em condições inferiores à nossa. Isso material e moralmente. Vamos pensar, a gente convive com pessoas às vezes que têm uma moral muito acima da nossa, uma inteligência muito acima da nossa. Outras pessoas têm uma moral igual à nossa. Outras pessoas que a gente convive têm uma moral inferior à nossa. Outras pessoas têm uma inteligência muito superior à nossa. Outras pessoas têm uma inteligência igual à nossa. E outras pessoas têm uma inteligência inferior à nossa. Então, quando a gente fizer qualquer coisa, seja um banquete, né? Seja uma festa, seja uma palestra, no caso de difundir aí conhecimentos, né? Seja alguma atitude moralmente relevante, qualquer atitude no bem, né? Sempre que a gente for fazer qualquer ação positiva, não importa em qual nível, em qual situação ela seja, que a gente faça isso para qualquer um.
faça movido pelo coração. E não somente como muitas vezes a gente vê, né? Então as pessoas ali, quando vai fazer festa, tem gente que só convida aquelas pessoas que sabe que também podem fazer uma festa e que possivelmente possam convidar. Isso daí não é fazer o que Jesus pede, né? Então eu só vou contribuir, eu quero trocar conhecimento, trocar figurinha com quem é igual a mim ou com quem conhece mais do que eu, porque aí também isso é troca de interesse, troca de favores e não é caridade. Então tudo que a gente tiver de melhor, que a gente saiba retribuir para qualquer um e também e principalmente com aqueles que estão inferiores a nós, para que isso tenha aquele valor de não se esperar retribuição, né? A gente tem sempre que procurar fazer isso. Então, que esse seja o nosso foco e que a gente tenha esse entendimento de que convidar os pobres e os estropiados é nada mais fazer qualquer atitude, qualquer coisa que seja, para qualquer pessoa, inclusive e sobretudo para aquelas que a gente sabe que não tem como retribuir aquilo que a gente está fazendo, um favor, uma ajuda, um conselho, né? Porque quem faz isso não sofre decepções, não é? Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, livre. Boa noite a todos. Nós vamos estudar agora no Livro dos Espíritos o tema O Sonambulismo. Está na parte 2 do Livro dos Espíritos, cujo título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. E no capítulo 8, Emancipação da Alma. Sobre o sonambulismo, começamos na questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Resposta: é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com alguma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material, nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores, e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que se conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Então, pela resposta dos espíritos, podemos ver
que no estado sonambúlico o espírito está mais desprendido do corpo comparado ao sono comum. Seria um sono mais profundo, porque o espírito está mais liberto do corpo e pode se afastar mais dele, podendo ir a lugares mais distantes. Neste estado, também pode lembrar-se de fatos e conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. Nesse caso, o espírito não se recorda do que se passou nesse estado de sono profundo ao acordar, ou tem recordação imperfeita, parecendo sem nexo, a não ser em certos casos, que ele se lembra melhor. O sonambulismo em si é quando o espírito deseja realizar algo e se utiliza do próprio corpo e então o dirige para conseguir o seu intento. No livro O Espiritismo perante a Ciência, escrito por Gabriel Delany, são relatados vários casos de sonambulismo no capítulo 2, sob o título de O Sonambulismo Natural. Vou ler um desses casos relatados no livro. O professor Suave, ensinando filosofia e história natural na Universidade de Pádua, deu à publicidade o seguinte caso de sonambulismo. Um farmacêutico da Pavia, sábio químico, a quem se devem importantes descobrimentos, levanta-se todas as noites durante o sono levantava-se todas as noites durante o sono e ia a seu laboratório continuar os trabalhos inacabados. Acendia os fornos, preparava os alambiques, retortas, vasos, etc., e prosseguia em suas experiências com uma prudência e agilidade de que, acordado, talvez não fosse capaz. Manejava as mais perigosas substâncias, os mais violentos venenos, sem que jamais lhe acontecesse o menor acidente. Quando lhe faltava o tempo para preparar durante o dia as receitas mandadas aviar pelos médicos, ia buscá-las na gaveta onde estavam fechadas, abria-as, colocava-as na mesa, umas sobre as outras, e procedia ao seu preparo com todo o cuidado e as precauções requeridas. Era verdadeiramente extraordinário vê-lo tomar a balança, escolher os gramas, decigramas e centigramas, pesar com precisão farmacêutica e doses mínimas das substâncias contidas nas receitas, triturá-las, misturá-las, pô-la depois em frascos ou em pacotes, segundo a natureza dos remédios, colar os rótulos e dispor finalmente os preparados nas prateleiras da farmácia, prontos para serem entregues quando os viessem buscar. Terminados os trabalhos, ele extinguia os fornos, punha em ordem os objetos e voltava para a cama, onde dormia tranquilo até a hora de acordar. Nota o professor Suave que o sonâmbulo tinha constantemente os olhos fechados. Confessa que, se a memória dos lugares e ideia de acabar os trabalhos bastassem para guiá-lo no laboratório, a leitura e o preparo das receitas, cujo conteúdo ignorava, ficariam inexplicáveis. Questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? Resposta: é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Então, vemos aqui que o sonambulismo magnético é provocado, ou seja, é produzido por outra pessoa, um magnetizador, por exemplo, que influencia o médium levando-o ao estado sonambúlico. Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Resposta: já o dissemos, é a alma que vê. Questão 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Resposta:
Não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência ele vos diz que vê pela testa, pelos joelhos, etc., porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela mesma insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. O espírito vê conforme o que quer ver, ou seja, ele se volta para o que deseja observar. Mas, para isso, ele não precisa dos olhos. Por isso, ele pode ver o que está abaixo dele sem precisar se voltar com a cabeça, que é parte do seu perispírito, para ver o que está abaixo dele. Por isso, ele diz que vê pelos joelhos, pés e qualquer outra parte do corpo. No caso, o espírito se refere ao seu corpo espiritual, o perispírito. Mas ele diz isso porque ele não sabe exatamente como ele vê. Sabemos disso pelos esclarecimentos dados pelos espíritos superiores. Na verdade, ele vê sem necessidade de nenhum órgão específico. É o espírito que vê. E o espírito é um foco de luz que dirige e comanda o perispírito, seu corpo espiritual. Questão 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou de seu espírito? Por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Resposta. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos, e depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Questão 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Resposta. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe reconheceis. Somente que eles estão adormecidos, porque seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Como sabemos dentro da doutrina espírita, já tivemos muitas encarnações e em cada uma delas tivemos um aprendizado bem diferente do que vivenciamos nessa encarnação. Um ser em estado sonambúlico está bem desligado do corpo e o seu espírito, então, pode se lembrar de parte dos seus conhecimentos passados. E ele pode, com esses conhecimentos, praticar o bem a outras pessoas. É uma missão, uma tarefa que o ajudará nos resgates de seus erros do passado, se souber oferecer benefícios a outros no uso de suas faculdades. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão.
A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dize-me que diga, ou proíbe-me de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. O comentário de Kardec, com sua experiência, nos informa que o sonâmbulo, em seu trabalho mediúnico, não está trabalhando sozinho. Outros espíritos o auxiliam. O sonâmbulo, através de sua facilidade de desprendimento, é um bom colaborador para que os espíritos auxiliem muitos encarnados. Questão 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Resposta: a alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Então, a resposta é bem clara. A alma do sonâmbulo pode se deslocar de um lugar para outro e, portanto, pode relatar o que se passa à distância de onde está o seu corpo. Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Resposta: de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então existe o médium e a mediunidade, que é bem diversificada em sua manifestação. Cada médium tem a sua peculiaridade como médium. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito após a morte? Resposta: muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. A capacidade mediúnica não existe por acaso. Ela é uma faculdade que possibilita auxiliar a muitas pessoas e ela não ocorre por acaso. Tem uma razão de ser e sempre tem como objetivo fazer o bem aos outros. Os médiuns, aqueles que têm algum tipo de mediunidade, não foram premiados por Deus para uso pessoal. Pelo contrário, foi dado como meio de resgatar muitos débitos criados em outra ou outras existências. Feliz é aquele que fizer uso da mediunidade para a prática do bem ao próximo, pois estará resgatando muito de seus débitos. Lendo Ivone Pereira, adquirimos essa certeza de que a mediunidade é uma oportunidade de evolução e resgate de muitos dos débitos do passado. Vimos na semana passada trechos de relatos dela no livro Recordações da Mediunidade. A fala dela sobre a mediunidade é sempre um dom de muita responsabilidade ao que a possui. E todos que usam essa faculdade para fazer o bem aos outros não têm do que se arrepender e têm muito a agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o bem. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje fazendo a oração, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigado, Senhor, que assim seja.